Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui nesta quinta-feira, logo cedo, no nosso café. Chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo. Comenta o que você está achando dessa confusão envolvendo a semifinal que pode voltar para o Maracanã. Pasmem, isso pode acontecer, eu vou explicar como. Compartilha o nosso conteúdo se você curte demais e, claro, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral para reunir muitos vascaínos. Rumo a 175 mil amigos em poucos dias. Certeza que até amanhã a gente bate essa marca para fechar a semana legal. E não é que o governador se manifestou pressionado pela opinião pública e principalmente pela torcida do Vasco que invadiu as redes sociais dele. Ele recuou e disse que o Maracanã está liberado. Ué, mas não tinha sido dado resposta? Então ele estava proibido? Vou explicar isso. Governador Cláudio Castro, rubro-negro, assumido, que vai a jogos com a diretoria do Flamengo, foi assim na final da Libertadores e veste a camisa do Flamengo, não é o governador de todos, é um governador rubro-negro, resolveu vir a público para fazer um discurso com lados bem ambíguos. E eu explico. Primeiro ele começou no discurso dizendo o seguinte: olha, torcedor vascaíno, não tenho nada contra o Vasco. No último domingo, inclusive, recebi ligações quando o Vasco entrou em campo com a inscrição Maracanã para todos. Peraí, deixa eu só parar nessa análise aqui. O que tem a ver o governador com isso? Ou teria sido aquela candinha, aquela pessoa fofoqueira? Ô governador, olha, o Vasco tá entrando com a camisa Maracanã pra todos. Ele tá provocando, hein? Aí o governador fala o seguinte: não tem nada contra o Vasco. Inclusive vou ligar pro presidente da federação pra dizer isso pra ele. Que papinho furado, hein? Que resenha furada é essa, hein? Mas vamos seguir. Ele diz que nessa ligação avisou que o Maracanã estava liberado para todos. Governador, talvez o senhor não saiba ou não tenha lido, no edital libera, quando o Flamengo e o Fluminense não jogam, podem ter outros jogos lá. Talvez o senhor tenha esquecido disso. Mas seguindo, adiante ele disse: olha, quando o Nova Iguaçu disse que queria jogar e mandou o requerimento, eu avisei que estava liberado. Ué, e por que o consórcio não respondeu? Na semana passada, o Vasco fez o requerimento na segunda-feira à noite, no mesmo dia, teve o aval. Será que aquela fofoquinha, governador, Maracanã para todos, irritou todo mundo? A ponto de falar assim: ninguém mais joga aqui. Me irritaram, eu sou o dono. Não há dono. Um estádio construído com dinheiro público, reformado com dinheiro público e bilionário, né? A última reforma foi bilionária para a Copa do Mundo. Não tem um dono que não seja o Estado. É um equipamento público, como está no edital de licitação. Mas pressionado, o governador disse que não. Se houver um pedido, mas já houve o pedido, governador. Cabe ao consórcio, que é um subalterno seu, dizer assim: federação, pelo consórcio está liberado. Aí cabe ao Nova Iguaçu, que ontem foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu por 2-0 para o Internacional, poupando 3 titulares, dentre eles o Carlinhos, o atacante. Falou: federação, eu quero jogar no Maracanã, porque lá a minha renda vai ser muito maior do que em Volta Redonda, onde acabou sendo marcado o jogo, porque não tivemos resposta, eu tinha que indicar um campo. O Nilton Santos não pode, porque tem jogo da Taça Rio, mas o Maracanã me interessa. Ou o Nova Iguaçu não quer se indispor? Não, já que marcou Volta Redonda, eu prefiro. Claro que não prefere. Foi eliminado, tomou a taca na Copa do Brasil. Não vai mais faturar a premiação de terceira fase. Jogo em Volta Redonda vai dar 200 mil no máximo líquido para ele. No máximo. Maracanã deu 530 no domingo passado. Se repetir a dose, dá 1 milhão em 2 jogos. Quantas folhas são pagas do Nova Iguaçu com esse valor? Será que o presidente Jânio Moraes está rasgando dinheiro? Duvido. Duvido. Assim como todo ser humano, ele curte muito dinheiro. Fato é, torcedor, que lamentavelmente nós estamos numa quinta-feira e não se tem certeza do lugar. Até ontem era Volta Redonda, mas depois do discurso apaziguador, da bandeirinha da paz, do governador, o jogo pode voltar hoje para o Maracanã.
Por isso que a venda de ingressos ainda não começou. Mas, passou da hora, na minha avaliação, do Vasco dar uma nova resposta histórica. Lá em 1924, no dia 7 de abril, e essa camisa ela é representativa por isso, as camisas negras, tem a ver com a resposta histórica, que vai completar agora 100 anos. Coincidentemente, no dia da final do Campeonato Estadual, o Vasco se recusou a retirar os seus atletas negros e pobres. Porque a alta sociedade, a burguesia, eles queriam que esses atletas saíssem para que o Vasco pudesse atuar no Campeonato Estadual. Pobres, coitados, pobres de espírito. O Vasco foi lá e deu uma resposta histórica e saiu da liga que eles estavam lá. Enfia a liga, toca com vocês que eu vou tocar a minha vida. Aí depois chamaram de volta o Vasco. Com uma nova exigência, tem que ter um estádio. Rapaz, se hoje tivesse essa exigência para jogar, tinha muito clube no Brasil que não jogaria, mas tudo bem. Aí eu leio umas bobagens nos comentários, ontem eu vi muito isso. Ah, mas você não disse que tem estádio? Mas o Vasco tem estádio. E pode jogar em São Januário, como inclusive jogou o final de Libertadores. Mas o regulamento, e aprovado por todos, indica que semifinais, Newton Santos, Volta Redonda ou Maracanã são os 3 únicos estádios para receber esses jogos. Por que, Azevedo? Porque são estádios capazes de ter meio a meio. São Januário, 90-10. Essa é a divisão de torcida. Quem é visitante fica no espaço para 10%. Estádio do Vasco. Maracanã não respondeu. Newton Santos tem jogo. O que sobrou, Volta Redonda, mas pode voltar tudo. Maracanã é de todos. Essa briga não tem vencedor, só tem perdedor. Não tem mocinhos, só tem vilões. Todos os personagens têm a sua culpa. Flamengo, Fluminense, Vasco, Governador, todos. Mas sabem quem é o maior prejudicado nessa história toda, nesse cenário todo? Nós, torcedores, que adoramos ir ao Maracanã. Ah, Azevedo, mas quando ele estava abandonado pelo poder público e o Flamengo era um permissionário, ninguém quis ajudar. Pobre coitado, o Flamengo foi lá e reformou. Sim. Se o Vasco ganhar a licitação e o estádio estiver num estado de abandono quando ele receber, ele, Vasco e a W Torre terão que fazer a reforma. Então, o que o Flamengo fez lá atrás não foi mais do que a sua obrigação, já que ele assumiu o equipamento público. O Flamengo não levantou a mão e falou assim, olha só, tem um estádio abandonado aí, posso reformar? Não foi assim, torcedor. Não conta história. Não conta história. Mas tudo bem. Você quer ter essa narrativa de que o Flamengo não teve ajuda de ninguém, porque o Vasco disse que tinha estádio, o Botafogo também. Puxa, agora querem jogar. Mas olha aqui, o Vasco não joga de graça, o Nova Iguaçu não joga de graça, todo mundo paga para jogar. Está na concessão, está na licitação, que a dupla venceu e tem tido essa renovação automática durante muitos anos. Mas, governador, bacana o seu discurso, sincerão, de coração. Quem quiser, acredite. Mas hoje pode o jogo voltar para o Maracanã. Mas para fechar, torcedor, já passou da hora do torcedor do Vasco, da diretoria do Vasco e dos jogadores darem uma resposta histórica. E essa resposta, ela deve começar no domingo, com uma grande festa do torcedor do Vasco. Festa como há muito tempo não se vê no Maracanã. E com um baile dentro de campo, um atropelo do time do Vasco. Porque quem pensa grande tem que ter ambições grandes, tem que vencer como um time grande e mandar num campeonato. Como sempre, foi o Vasco. O resto é apenas história e narrativa. E cada um conta a sua, a versão que convém para convencer o público que ele quer. O Maracanã não fica chateado não, é para todos. Um grande abraço e até mais tarde.